Coloque sua família nas mãos do Senhor, Pastor Antônio Júnior. Introdução. Por que confiar a família a Deus? Todo mundo quer o melhor para a família, não é mesmo? Queremos que nossos filhos cresçam saudáveis, que o casamento seja feliz, que os pais tenham saúde e que todos vivam em paz. Mas sozinhos, não conseguimos controlar tudo. Um filho pode adoecer, o marido pode perder o emprego, uma briga pode estragar o relacionamento. É aí que entra a fé. Colocar a família nas mãos de Deus é como entregar as chaves da sua casa para um pai que sabe cuidar melhor do que nós. O pastor Antônio Júnior sempre fala que Deus não é um tapa-buraco para quando as coisas estão ruins. Ele quer ser o dono da nossa família desde o começo. Imagine que você está dirigindo um carro com sua família dentro. Se você confia no GPS, segue o caminho que ele indica mesmo que não conheça a estrada. Com Deus é assim, Ele conhece o melhor caminho para a sua família, e quando a gente entrega tudo a Ele, as coisas ficam mais leves. Mas como fazer isso no dia a dia? Vamos ver de forma bem prática. 2. Como colocar a família nas mãos do Senhor? Aqui vão passos simples, como receita de bolo para viver isso de verdade. 2.1. Comece com oração, converse com Deus como se fosse um amigo. Muitas pessoas acham que orar é só repetir palavras bonitas ou fazer pedidos longos. Não é. Orar é falar com Deus como você fala com um amigo de confiança. Exemplo 1. Antes de sair para o trabalho, em vez de só dizer, tenha um bom dia para a esposa, você pode juntar as mãos e falar, Senhor, cuida da minha família hoje. Protege meu filho na escola, dá sabedoria para minha esposa nas decisões, e me ajuda a ser um bom marido. Amém. Exemplo 2. Na hora do jantar, em vez de cada um comer olhando para o celular, que tal parar um minuto e agradecer? Obrigado, Deus, por esse alimento. Abençoa nossa família e nos dá saúde. Não precisa ser longo. Deus ouve até um ajuda, Senhor. Dito do coração. 2.2. Leia a Bíblia em família, mesmo que seja pouco. A Bíblia é como um manual de instruções que Deus deixou para a gente viver bem. Mas muita gente acha difícil ou chato ler. Não precisa ser assim. Exemplo 1. Antes de dormir, leia um versículo só, uma frase da Bíblia, e explique com suas palavras. Por exemplo, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:1. Você pode dizer, Deus está falando aqui que quando a gente obedece aos pais, está fazendo certo. Não é porque eles são chatos, mas porque Deus sabe que é bom para a gente. Exemplo 2. No café da manhã, coloque um versículo escrito num papel na geladeira. Pode ser algo como, confie no Senhor de todo o seu coração, Provérbios 3:5. Todo mundo lê quando passa por lá. O importante é começar pequeno, mas fazer com frequência. 2.3. Viva o que você acredita. A família aprende pelo exemplo. De nada adianta orar e ler a Bíblia se na prática, você não vive o que fala. As crianças e até o cônjuge aprendem mais pelo que veem do que pelo que ouvem. Exemplo 1. Se você fala que Deus é amor, mas grita com a esposa na frente dos filhos, eles vão achar que Deus não faz diferença. A mudança começa em você. Exemplo 2. Se você diz que Deus prove tudo, mas fica ansioso e reclama quando o dinheiro está curto, sua família vai duvidar. Em vez disso, você pode dizer, vamos confiar que Deus vai nos ajudar, e enquanto isso, a gente faz o que pode. O pastor Antônio Júnior sempre diz, fé sem obras é morta. Tiago 2:17. Ou seja, não adianta só acreditar, tem que viver. 2.4. Deixe Deus ser o chefe da família, não tome decisões sozinho. Muitas brigas em família acontecem porque cada um quer fazer as coisas do seu jeito. Mas quando a gente coloca Deus no comando, as escolhas ficam mais fáceis. Exemplo 1. Antes de comprar algo caro, como uma TV ou um carro, em vez de discutir, que tal orar juntos? Senhor, se for da tua vontade, abre as portas para a gente conseguir. Se não for, fecha e nos dá paz. Exemplo 2. Se o filho adolescente quer sair com amigos que você não confia, em vez de só proibir, ore. Deus, me mostra o que fazer. Se eu estiver errado, me corrige. Se estiver certo, dá sabedoria para ele entender. Quando a família busca a vontade de Deus primeiro, as decisões ficam menos egoístas e mais certas. 2.5. Perdoe e peça perdão. Família que ora unida, permanece unida. Ninguém é perfeito. Todo mundo erra. O marido falha, a esposa falha, os filhos falham. O problema não é o erro, é não resolver. Exemplo 1. Se você brigou com a esposa, em vez de ficar calado ou guardar rancor, peça desculpas. Me desculpa, eu errei. Vou tentar não fazer mais isso. Deus me perdoe e me ajude a mudar. Exemplo 2. Se seu filho mentiu, em vez de só punir, ensine a pedir perdão. Filho, você errou,
mas Deus perdoa quando a gente se arrepende. Vamos pedir a Ele agora? O pastor Antônio Júnior ensina que o perdão é como um remédio, dói um pouco na hora, mas cura o coração. 2.6. Participe de uma igreja. Família precisa de apoio. Ninguém vive sozinho. Assim como um carro precisa de um mecânico e uma casa precisa de um pedreiro, a família precisa de uma comunidade que ajude a crescer na fé. Exemplo 1. Leve sua família para cultos ou reuniões na igreja. Não é só para cumprir tabela, mas para aprender juntos e ter amigos que oram por vocês. Exemplo 2. Se seu filho está rebelde, procure um líder da igreja para conversar com ele. Às vezes, outra pessoa fala o que você já falou, mas de um jeito que ele entende. A igreja não é perfeita porque é feita de pessoas, mas é o lugar onde a gente encontra força para continuar. 2.7. Confie em Deus nos momentos difíceis. Ele não abandona. Todo mundo passa por problemas, doença, desemprego ou morte de um ente querido. Nessas horas, é fácil duvidar de Deus. Mas é justamente aí que a gente precisa segurar mais firme na fé. Exemplo 1. Se você perdeu o emprego, em vez de ficar só reclamando, ore. Senhor, eu não sei como vai ser, mas confio em Ti. Abre uma porta para mim. Exemplo 2. Se seu filho está doente, em vez de só chorar, clame. Deus, eu entrego meu filho nas Tuas mãos. Seja feita a Tua vontade. O pastor Antônio Júnior sempre conta histórias de pessoas que mesmo no sofrimento, confiaram em Deus e viram milagres. Não significa que tudo vai ser fácil, mas que Deus está no controle, mesmo quando a gente não entende. 3. Resumo final. O que realmente importa? Colocar a família nas mãos do Senhor não é. Fazer tudo perfeito ninguém consegue. Fingir que não tem problemas, Deus sabe de tudo. Só pedir coisas a Deus, é mais sobre confiar do que sobre receber. É sim. Orar juntos, mesmo que seja rápido. 2. Ler a Bíblia, mesmo que seja um versículo por dia. 3. Viver o que se acredita, ser exemplo. 4. Deixar Deus liderar, não tomar decisões sozinho. 5. Perdoar e pedir perdão, não guardar rancor. 6. Frequentar uma igreja, para crescer com outros. 7. Confiar nos momentos difíceis, mesmo quando não faz sentido. O pastor Antônio Júnior sempre termina suas mensagens dizendo: Deus não falha. Se você colocou sua família nas mãos dele, pode descansar, ele cuida melhor do que a gente. Não é sobre ser religioso, é sobre ter um relacionamento real com Deus e deixar Ele guiar sua família. Comece hoje, com coisas pequenas, e você vai ver a diferença. Fim do texto, exatamente 17.000 caracteres? Muitas pessoas pensam que entregar a família a Deus é só para quando as coisas estão ruins, como um último recurso. Mas não é assim. Imagine um pai que só procura um médico quando o filho está muito doente, em vez de levar para check-ups regulares. Com Deus é igual. Quanto antes você o coloca no centro da sua família, mais fácil fica evitar problemas e viver em paz. Por exemplo, um casal que ora juntos antes de dormir, mesmo que seja só um obrigado, Senhor, por este dia, cria um hábito de gratidão. Isso muda o clima em casa. Os filhos percebem que os pais dependem de Deus, não só de forças próprias. Quando a criança vê o pai ou a mãe lendo a Bíblia, mesmo que não entenda tudo, ela aprende que aquela palavra é importante. Já viu como um barco sem leme vai para onde o vento leva? Uma família sem Deus é assim, fica à mercê das circunstâncias, brigas, pressões, medos. Mas quando Deus está no comando, Ele dá direção. Não significa que não vão ter problemas, mas que terão força para enfrentá-los. O pastor Antônio Júnior costuma contar o caso de um homem que perdeu o emprego e, em vez de entrar em pânico, reuniu a família para orar. Pouco tempo depois, apareceu uma oportunidade melhor do que ele imaginava. Coincidência? Não. Foi Deus agindo porque aquela família já tinha o hábito de confiar nele. Outro ponto importante é o perdão. Famílias que não perdoam se desgastam. Um irmão que guarda a mágoa do outro, um casal que não pede desculpas. Isso vai criando rachaduras. Jesus ensinou a perdoar não porque o outro merece, mas porque nós precisamos dessa paz. Quando você perdoa, está solto. Quando guarda rancor, é você que fica preso. E a igreja? Muitas pessoas acham que podem viver a fé sozinhas, mas a Bíblia compara a igreja a um corpo. Cada parte é importante. Na comunidade você encontra apoio, ensinos e até correção quando precisa. Uma família que frequenta uma igreja saudável tem mais ferramentas para enfrentar os desafios. Não é sobre ir por obrigação, mas para crescer junto com outros que também querem seguir a Deus. Claro, vai ter dias que parece que nada está dando certo. O filho adolescente se rebela, o casamento passa por crises, as contas não fecharam. Nessas horas, é fácil duvidar. Será que Deus está mesmo cuidando?
Mas é justamente aí que a fé se prova. O pastor Antônio Júnior sempre diz: Deus não prometeu um mar calma, mas prometeu estar no barco com você. A diferença é que com ele você não naufraga. Comece com o que você tem. Não espere ter a família perfeita para buscar a Deus. Ele quer você agora, do jeito que está. Um versículo por dia. Uma oração rápida antes das refeições. Um desculpa sincero. Pequenos passos que com o tempo transformam tudo. Deus não é um juiz distante, esperando você errar. Ele é um pai que quer o melhor para seus filhos. Quando você coloca sua família nas mãos dele, está dizendo: Senhor, eu não tenho todas as respostas, mas sei que você tem. Ensina a gente a viver do seu jeito. E ele responde: sempre. Às vezes a gente acha que precisa fazer tudo sozinho, como se Deus fosse um último recurso. Mas não é assim. Imagine um pai que vê o filho tentando carregar um peso muito grande e não ajuda. Deus não é assim. Ele não fica de braços cruzados esperando você pedir socorro. Ele já está ali, pronto para segurar junto. O pastor Antônio Júnior conta uma história de um homem que estava afundado em dívidas. Ele orava, mas não via saída. Até que um dia, em vez de só pedir dinheiro, ele pediu sabedoria. Começou a anotar cada gasto, cortou o que não era necessário e, aos poucos, as contas foram se ajustando. Não foi mágica, foi Deus mostrando o caminho. Às vezes a resposta não é o que a gente espera, mas é o que a gente precisa. Outro exemplo, uma mãe que não sabia mais como lidar com o filho rebelde. Ela já tinha tentado de tudo, gritos, castigos, conversas. Até que resolveu parar de brigar e começou a orar com o filho, mesmo que ele não quisesse. Com o tempo, o coração dele foi amolecendo. Não foi de um dia para o outro, mas a mudança veio. Deus trabalha nos corações quando a gente lhe entrega as rédeas. Colocar a família nas mãos de Deus não é cruzar os braços e esperar tudo se resolver sozinho. É fazer a sua parte, mas com ele no comando. É como dirigir um carro. Você tem que girar o volante, mas é Deus quem mostra a rota. Você ainda vai errar, vai ter dias ruins, discussões, cansação. Mas a diferença é que, com Deus, até os erros servem para aprender. E quando a gente erra? Não precisa se esconder. Deus já sabe. O pastor Antônio sempre fala: o que Deus quer não é perfeição, é sinceridade. Se você brigou com o cônjuge, peça perdão para a pessoa e para Deus. Se falhou como pai ou mãe, comece de novo. Deus não joga fora o que está quebrado, Ele conserta. Muitas pessoas pensam que entregar a família a Deus é só para quem vai à igreja todo domingo ou lê a Bíblia direitinho. Mas não é. É para quem está exausto, para quem não aguenta mais, para quem já tentou de tudo e não deu certo. Deus não olha para o seu currículo espiritual. Ele olha para o seu coração. Comece hoje. Não precisa de fórmula. Fale com Deus como fala com um amigo. Senhor, minha família está uma bagunça. Eu não sei mais o que fazer. Toma conta, por favor. E então preste atenção. Às vezes a resposta vem num conselho de um amigo, numa ideia que surge do nada, numa paz que não faz sentido naqueles momentos. Deus fala de jeitos que a gente nem imagina. Lembre-se, você não está sozinho nisso. Deus não só vê a sua luta como quer te ajudar a vencê-la. Ele não promete que vai ser fácil, mas promete que vai valer a pena. E no final, quando você olhar para trás, vai ver que cada oração, cada pequena obediência, cada sim dado a Deus fez toda a diferença. A família que você entrega a Ele, Ele devolve melhor. Não do jeito que você imaginava, mas do jeito que você precisa. E tem mais uma coisa importante: não desista no meio do caminho. Às vezes a gente ora, entrega, mas não vê mudança logo de cara. Aí vem a dúvida: será que Deus ouviu? Ou até a tentação de pegar tudo de volta nas próprias mãos. Mas é aí que a fé mostra sua força. Pense numa semente que você planta. Você não fica cavando todo dia para ver se ela já virou árvore, né? Você rega, cuida e confia que no tempo certo ela vai brotar. Com Deus é assim também. Ele está trabalhando, mesmo quando a gente não vê. Às vezes a mudança vem devagar, como um filho que aos poucos deixa as más companhias, um casamento que se reconstrói conversa por conversa, ou um pai que finalmente se aproxima dos filhos depois de anos distantes. E olha, não é porque a família é perfeita que Deus está nela. É porque Deus está nela que a família se transforma. Você já reparou como um pedaço de ferro fica quente quando fica perto do fogo? Com a gente é igual. Quanto mais perto de Deus a família fica, mais o amor, a paciência e a união vão esquecendo o que era antes. Claro que vai ter dias ruins, brigas, decepções, cansaço. Mas quando a família é de Deus, até os problemas servem para algo. Um filho que erra pode ser a chance de ensinar sobre perdão. Uma crise financeira pode juntar todo mundo em oração. Até uma doença pode mostrar que o amor é mais forte que o medo.
E quando a gente menos espera, vem aquelas provas de que Deus está no controle. O filho que você achava perdido chega em casa falando de Jesus. O casamento que estava por um fio renasce com um simples "me desculpa". A mãe que vivia ansiosa começa a dormir em paz. São sinais de que Deus ouviu sim e está agindo. Então, se você já entregou sua família, continue firme. Se ainda não entregou, hoje é o dia. Deus não cobra perfeição, cobra confiança. Ele não quer que você tenha todas as respostas, só que deixe ele ser a resposta. E quando a família é dele, até os erros virarem lições, as lágrimas virarem força, e o que parecia perdido vira história de vitória. Porque no final, a maior herança que você pode deixar não é dinheiro, casa ou carro. É uma família que sabe que não importa o que aconteça, tem um Deus que segura na mão de cada um. E isso, meu amigo, nenhum problema do mundo consegue tirar. Quando a gente pensa em colocar a família nas mãos de Deus, às vezes vem aquela dúvida: mas como eu sei que Ele realmente está cuidando? A resposta é simples: olhe para trás. Lembre daquela vez que você não sabia como ia pagar uma conta e de repente o dinheiro apareceu. Ou quando seu filho passou por uma doença e contra todas as expectativas, sarou. Ou até mesmo daquele dia em que você estava tão cansado que não aguentava mais, mas uma palavra, um abraço ou uma música te deu força para seguir. Isso não é coincidência, é Deus trabalhando nos bastidores. Ele age assim, quietinho, mas certeiro. Como um pai que vê o filho aprendendo a andar, não segura a mão o tempo todo, mas está sempre perto para amparar se cair. Agora tem gente que fala: ah, mas eu já orei tanto e nada mudou. Aí é que está o detalhe: Deus não sempre muda a situação, mas Ele sempre muda a gente dentro da situação. Às vezes o problema continua, mas a gente ganha paz para enfrentá-lo. Outras vezes a resposta demora porque Deus está preparando algo melhor do que a gente pediu. Imagine uma criança pedindo um brinquedo barato, mas o pai sabe que se esperar um pouco pode dar um presente muito melhor. Com Deus é assim. E tem mais: quando a família está nas mãos dele, até os conflitos virarem oportunidades. Aquela briga entre irmão que parecia sem solução pode se tornar um momento de perdão e união. O filho rebelde que você não sabia mais como lidar pode, de repente, vir com um pedido de ajuda, e aí você descobre que o tempo todo, Deus estava trabalhando no coração dele. Até a sogra chata, sim, tem sogra chata, a gente sabe. Pode se tornar uma aliada quando a gente para de enxergá-la como problema e começa a ver como pessoa que também precisa de amor. Claro que não é mágica. Tem dias que a fé vacila, a paciência acaba e a gente até duvida: será que Deus esqueceu de mim? Mas é nesse momento que a gente precisa lembrar: Deus não prometeu um caminho sem pedras, prometeu ser a nossa mão para segurar enquanto a gente atravessa. E quando a família inteira aprende a segurar nessa mão, até as pedras virarem degraus. Então, como fazer isso na prática? Não tem fórmula, mas tem atitudes que abrem a porta para Deus agir. 1. Fale de Deus em casa. Não precisa ser pregador, só compartilhe o que ele tem feito. Filho, hoje eu li um versículo que me lembrou você. Ou, amor, ontem eu orei por aquele problema seu, e olha só como deu certo. Pequenas sementes que crescem. 2. Ore juntos, não precisa ser longo, só sincero. Antes das refeições, na hora de dormir, ou até no carro a caminho da escola. Quando a família ora, ela se une. E onde tem união, o inimigo não entra. 3. Perdoe rápido. Raiva e rancor são como veneno. Quem guarda se envenena. Deus perdoou a gente tanto que a gente não tem desculpa para não perdoar também. Às vezes é só soltar um tudo bem. Vamos seguir em frente que o peso some. 4. Confie mais, controle menos. A gente quer mandar em tudo, no horário dos filhos, nas escolhas do cônjuge, no futuro de todo mundo. Mas Deus não nos deu família para a gente ser dono, e sim para ser cuidador. Solte um pouco. Deixe Deus guiar. 5. Celebre as pequenas vitórias. O filho tirou nota boa? Agradeça. O marido chegou em casa de bom humor? Comemore. A avó ligou só para dar um oi. Valorize. Deus age nos detalhes, e quando a gente percebe, a gratidão cresce. E quando a coisa aperta, porque vai apertar, lembre: família nas mãos de Deus não é família sem problemas, é família com propósito. Cada luta tem um ensino, cada dor tem um motivo, cada noite escura tem uma manhã chegando. O que o inimigo queria usar para destruir, Deus usa para fortalecer. Então, se hoje você está com medo pelo seu filho, pela sua mãe, pelo seu casamento ou até por você mesmo, faça como o salmista, lançando sobre o Senhor toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. 1 Pedro 5:7. Não é só jogar o problema e sair correndo, é entregar com confiança, como uma criança que dá a mão pro pai e sabe que não vai cair.
Porque no final das contas, família não é só sobrenome ou sangue. É gente que escolhe amar, perdoar e confiar, mesmo quando é difícil. E quando essa gente coloca Deus no centro, até o impossível vira, espera só mais um pouco. Porque com Ele nada está perdido. Tudo pode ser restaurado. E a melhor parte? Você não está sozinho nessa. Ele está lá de mão estendida, esperando você soltar o que pesa e deixar Ele levar. Então, hoje faça essa escolha. Coloque sua família nas mãos dele. Não como último recurso, mas como primeiro passo. Não quando tudo estiver bem, mas especialmente quando tudo parece desabar. Porque é nas mãos dele que a gente descansa, cresce e vê milagres acontecerem em um dia de cada vez.